Tu és fiel, Senhor. Tua mercê me sustenta e me guarda. Esse é um hino. Quando eu aprendi, estava aprendendo a falar inglês na minha adolescência. Eu gostava tanto desse hino. Aliás, eu gosto muito. E em inglês eu gostava porque fala que grande é a fidelidade de Deus. Nós podemos passar por situações e momentos que podem nos fazer balançar, mas a fidelidade de Deus, ela é grande. Olha como são as coisas. Eu estava ali meditando em uma passagem bíblica, 1 Reis capítulo 19, que fala a história de Elias, um trecho da história de Elias. E ao meditar ali, eles cantando aqui, Tu és fiel, Senhor. Eu tenho certeza que esta palavra que eu estou falando tem direcionamento, talvez para você que está me ouvindo. Veja bem o que eu vou dizer. Elias, no capítulo 18, ele teve grandes conquistas, grandes realizações. Ele teve situações que até hoje são marcos na Bíblia. Ele lutou contra as pessoas, os inimigos, esteve contra situações de reinados, né? O Acabe e a esposa dele, que era uma mulher que prejudicava ali o reinado, e Elias sempre lutando e orando e falando com Deus e as coisas acontecendo. Olha, ele veio de um capítulo de grandes realizações. Talvez você venha de uma situação de grandes realizações, de grandes conquistas. Você tem essa fama pela conquista. Você tem essa fama perante os familiares, perante as pessoas, né? Conquistou isso, fez aquilo. Mas aí no capítulo 19, Elias entra numa situação de tristeza, entra numa situação de desespero, entra numa situação de... Podemos dizer que pelos sintomas, a Bíblia não fala essa palavra, mas pelos sintomas de tudo que é dito sobre a vida de Elias, ele entra numa depressão. Ele entra numa situação de pânico, de desespero, tanto que no versículo 4, 1 Reis capítulo 19, versículo 4, ele chega e diz assim, Deus, chega, pode tirar minha vida porque eu sou um fracasso. Olha que palavras fortes que ele fala. Eu sei que, infelizmente, hoje em dia, talvez esses sejam os sintomas do século, né? Sejam sintomas atuais que muitas vezes nós deixamos o medo entrar dentro da gente, mesmo nós tendo muita capacidade, conquistado diversas situações, aí deixa o medo entrar. E a Bíblia vai falando que essa situação vai deixando Elias num período de isolamento. Quando o medo vem, você começa a se isolar, mas não é o ideal, né? Não é o que devemos fazer, pelo contrário, nós temos que enfrentar, nós temos que ir, nós temos que fazer assim como quando Moisés teve esse princípio, Êxodo 14, 15, ele foi reclamar a Deus. Deus, está difícil, o povo não gosta de mim, as coisas não estão acontecendo. Mesmo, entenda bem, mesmo depois de ter tido grandes conquistas, mesmo depois de ter tido grandes vitórias, ele foi reclamar para Deus. Deus disse o seguinte, Moisés, não é hora de reclamar. Eu sei que você está sofrendo, né? Sei que você está passando por momentos de crise, mas diga ao povo que marche, ou seja, é para ir. Todas as vezes que você se deparar em situações de medo, todos nós temos, quem disse que não tem está mentindo. Todas as vezes que você se deparar com situação de pânico, depressão, alguma situação de crise, citando esse caso de Elias, Deus deu a dica, não se isole, vá e faça. Tem vitórias que você tem que vencer sozinho. Não adianta eu falar, não adianta dizerem para você, talvez você trata aqui, trata ali, mas tem vitórias que você tem que vencer sozinho. E eu digo mais, essas coisas só acontecem com você porque você é grande. Só acontecem com você porque Deus é contigo. Só acontecem com você porque Deus nos ensina e mostra através da vida de Elias, através da vida de Moisés, que Ele te ama, Ele quer o teu bem, Ele quer fazer você grande e você é grande e você vai conquistar. Eu tenho certeza que essa palavra tem direcionamento. Muitas vezes nós fazemos planos, nós planejamos situações, mas como diz Provérbios 16:1, o homem faz planos, mas é Deus quem dá a última palavra. É natural porque nós vivemos em um mundo que nós confiamos nas pessoas. Nós colocamos a nossa confiança no homem. Eu venho de uma família, muitos sabem aqui que nos acompanham,
que meu pai, meu irmão, eles estão numa área que é feita de poder, né? Feita de confiança nos homens. Mas eu sempre aprendi com meu pai devagar e sempre, naquela vida dele, né, de trabalho, sempre confiando em Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, não é no homem. Confia nele, ele tudo fará. A Bíblia fala no Salmos 146:3 que o homem não deve colocar a confiança no homem, porque o homem é mortal, mas Deus é eterno. Deus é aquele que permanece para sempre. E para encerrar, falando de confiança, falando de momentos de isolamento, falando de momentos que você não sabe o que fazer, Davi, ele se deparou com uma crise. E no Salmo 62, ele fala pelo menos 3 vezes. Davi sendo rei, Davi tendo poder, Davi mandando em todo o reinado dele. Se fosse hoje em dia, seria como presidente, tem o judiciário, tem o congresso, tem todo o poder com ele. Davi, ele diz por 3 vezes assim, somente em Deus eu ponho a minha confiança e eu esperarei em silêncio. Muitas vezes você precisa do silêncio, não do isolamento. Entenda bem, se isolar você vai para o buraco. Mas às vezes você precisa do silêncio para ouvir a voz de Deus, para ver as coisas acontecerem, para entender que Deus fala no silêncio, que Deus te mostra situações, que Deus te coloca em situações, que Ele vai fazer você cantar, Tu és fiel, Senhor. Teu poder me sustenta, me guarda, cuida de mim, né? É por isso que Salmos 91 diz o seguinte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha que maravilha, não é no esconderijo do homem, não é na confiança do chefe, do banco, né, da empresa, não. É em Deus. A sombra do Onipotente, ou seja, descansará. Quando Deus, Ele está contigo, Ele te faz descansar. Ele prepara uma mesa, como diz o Salmos 23:4. Eu estou querendo orar, mas Deus está querendo falar. Ele prepara uma mesa, como diz o Salmos 23:4, perante os seus inimigos e te traz tranquilidade, Ele te traz paz. Aquela paz que lá na frente do Novo Testamento, Paulo vai dizer que é a paz que excede todo entendimento. O mundo pode estar desmoronando ao teu redor, você está lá em paz. Você está naquela mesa, comendo em paz. Olha, você só coloca na tua mesa para comer com você pessoas que você ama. Mas Deus, Ele te dá uma paz tão grande. Ele te exalta tão grandemente que Ele prepara uma mesa para você, mesmo perante os seus inimigos. E você consegue comer em paz, sem tensão, né? Sem situações que te levam, sei lá, à agitação, porque Deus está contigo. Aquele que te fez grande, aquele que te fez conquistar, aquele que te trouxe até aqui, Ele vai fazer você crescer. Como diz Joel 2:9, a glória da primeira casa, aliás, da segunda casa, ou seja, o momento que você está vivendo agora, ele vai ser maior do que o primeiro. Como Paulo diz o seguinte, grandes coisas, né, fez o Senhor. Ou seja, tudo podemos naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13, esse texto é maravilhoso, porque ele fala tudo o que ele passou, tudo que ele sofreu por amor de Cristo. Mas ao final, ele diz, grandes coisas fez o Senhor por nós. Muitas vezes nós precisamos olhar um pouquinho só para trás e ver tudo que nós conquistamos. Ver todas as situações que Deus já te usou como instrumento. Ver todas as ocasiões que de alguma forma você abençoou alguém e você chegou onde chegou. É muito fácil nós nos condenarmos. É muito fácil por causa de uma derrota de hoje, nós condenarmos todo o nosso passado. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer te fazer grande e você é grande e Ele vai te exaltar.